Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Pode sentar glorificando o Senhor, você que pode. Meus irmãos, o versículo qual nós fizemos menção nessa noite, ele é indagado no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, aonde vai trazer a história a cura do coxo e o discurso de Pedro, não na sinagoga, não na Babilônia, mas no templo. E o discurso de Pedro é a pregação sobre o arrependimento. Quem vê Pedro pregando deve se perguntar: mas todos que estavam no templo não eram cristãos? Sim, mas todos que estavam no templo precisavam se arrepender. Se arrepender das vossas práticas pecaminosas, entendendo aquilo, o Senhor Jesus preparando os seus discípulos para a sua ida para o Pai, e vai se cumprir na cruz do Calvário. Conhecemos a história no caminho do Gólgota, aonde ele diz ao Pai: Pai, a ti eu te entrego meu espírito. Mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Quando ele ressuscita, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele fica ainda, diácono, 40 dias com seus discípulos. 40 dias preparando mais ainda os seus discípulos, preparando os corações, porque o noivo ia ter que se ausentar por um momento da noiva. E no capítulo 1, ele pregando, preparando os seus discípulos, alguém vai indagar a pergunta, dizendo: Senhor, quando será que o Senhor restaurará o templo? E o Senhor vai dizer que não cabe a ele e nem aos discípulos, somente ao Pai. E na sua preparação ele vai dizer: João vos batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa de João 14, verso 16, como eu disse. O discípulo ali aguardando a promessa se cumprir. O Senhor Jesus, ele vai orientar o seu discípulo: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder e de grande glória. Persevera quem quer ficar. Tem alguém nesta noite aqui que está perseverando? Aleluia. Quando o Senhor Jesus ele fala, irmãos, o texto diz que agora ele vai subir ao Pai. E nessa subida ao Pai, os discípulos estão olhando para cima. O papel de todo discípulo, todo cristão, é olhar para cima. Grave isso. E quando eles estão olhando, irmãos, que o Senhor Jesus é tomado junto com o Pai, e ali o texto diz que 2 anjos aparecem perante ao discípulo e dizem a ele: varões galileus, porque vocês estão espantados olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele irá voltar outra vez. Você não entendeu? Esse Jesus que foi para o Pai, ele vai voltar outra vez. Por quê, pastor? Porque ele disse: eu irei para o Pai vos preparar lugar. Se eu for, aleluia, eu voltarei outra vez. Para onde eu estiver, vós esteja comigo também. A questão não é que ele foi e vem. A pergunta que eu indago nesta noite é: estamos preparados? Será que estamos preparados se esse céu se rasgar? Glória seja dada o teu nome, meu rei. O pastor falou: se o Senhor Jesus estivesse aqui hoje, Pedro, Paulo, João, eles seriam presos, irmãos. Porque alguém ia gritar e dizer: meu Deus, misericórdia.
Deus é amor, esqueceram Deus de justiça. Esqueceram Deus, irmãos, que há de julgar a minha e a tua vida. Naquele grande dia todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Os anjos dizem: Ele vem, Ele voltará. Aí eu vejo Deus levantando um profeta dizendo: prepara-te, Israel, para ir para o casamento? Não. Para ir para uma festa de aniversário? Não. Para ver o pregador que estava no cartaz? Não. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Quantas pessoas estão andando, irmão, que nem as loucas, com as suas lamparinas apagando, aleluia, cantando, aleluia. Se vestir como um cristão também é fácil. Viver o evangelho é que é difícil. Porque, pastor, ele disse: a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação. Só que estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas querem a porta larga, pelo evangelho da facilidade, da liberalidade, da libertinagem, o tudo pode, aleluia. Quero o evangelho sem renúncia. Como disse a missionária aqui, quando ela teve a oportunidade: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia! Nós queremos viver um evangelho que agrade o nosso ego, como disse o pastor Felipe, e é bem verdade. Um evangelho que atrai a multidão, um evangelho que venha como está, permaneça como está. Aleluia. Um evangelho que não se prega mais santidade, não se prega mais contra o pecado, não se prega mais o arrependimento. Por quê, pastor? Porque não dá ofertante, porque a casa não enche. Mas por que a casa não enche? Porque são poucos que querem ainda entrar pela porta, muitos são chamados. Porque hoje, irmãos, a gente tem dado mais ibope a profetas de Baal, a mentirosos. Por quê, pastor? Porque prega para agradar o nosso eu, prega para agradar a nossa carne, o nosso ego, e a gente continua vivendo a mesma vida, pecando, como se o Senhor Jesus não viesse voltar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os anjos disseram: Ele vem, Ele vai voltar. Glória a Deus.